Vamos então fazer a configuração do nosso servidor de DNS. Antes da gente iniciar essa configuração, a gente tem que lembrar que a máquina tem que ter um IP fixo. A máquina que vai ter o servidor de DNS obrigatoriamente terá que ter um IP fixo. A nossa já está configurada com esse IP fixo, que é o 92.168.110.1. E nós teremos também que dar um nome à nossa rede, que será o nosso domínio. Então a gente também já determinou que esse domínio vai ser técnico.local. Aqui o Word acentuou para mim, tá? Porque ele é muito bonzinho, ele já acentuou para a gente, mas na verdade domínios não podem conter acento, nem C cedilha, nem tio, nem aspa, nenhum desses tipos de caracteres. Então, em nome de domínio, a gente usa só letras minúsculas e sem acentos. Então, nós vamos utilizar o domínio técnico.local. É interessante que a gente já tenha isso aqui determinado antes de iniciar a instalação, a configuração, melhor dizendo, para que a gente não fique perdido no meio da configuração. Então, tendo feito essas definições, a gente vai no nosso servidor para iniciar essa configuração. Bom, já que a gente fez o snap-in, a gente vai fazer a configuração através dele, mas lembrando vocês que a gente poderia fazer através do gerenciador de servidores, funções e ir até a função de DNS. Como a gente criou o snap-in, a gente vai fazer através dele, para já facilitar a nossa vida. Então, quando eu abro aqui o meu snap-in, eu já tenho aqui a opção de DNS. Olha que ele já pegou aqui o nome do meu servidor, SRV Hugo. E na hora que eu vou abrindo, ele já me mostra aqui logs globais, zonas de pesquisa direta, zonas de pesquisa inversa e encaminhamentos condicionais. Quando eu coloquei no quadro aquelas abreviações lá, eu falei que o registro A representava a zona direta, e o registro PTR representava a zona inversa. Então, nós temos aqui as duas zonas de pesquisa. A zona de pesquisa direta, ela vai converter o nome em IP. Ela vai traduzir o nome. Ela vai fazer a resolução de nomes. Então, quando se fala em DNS, é muito comum usar essas palavras. O DNS está resolvendo. Significa que o DNS está fazendo a conversão de nome para IP e de IP para nome. Ou então, o DNS está traduzindo, Então, o pessoal costuma falar muito resolvendo, Então, o pessoal fala, o DNS está resolvendo, significa que quando você digita o nome, através daquele comando DNS lookup, ele te mostra o IP. E quando você digita o IP, ele te mostra o nome. É isso que significa resolução de DNS. Então, aqui nos logs globais, são os registros de evento. Eles revelam os detalhes sobre as atividades que aconteceram no DNS. Como o nosso DNS acabou de ser instalado, e a gente ainda não fez nenhuma configuração, existem poucos logs globais aqui. Mas à medida que esse servidor for trabalhando e que a gente for fazendo novas configurações nele, vai ficando aqui uma lista dos registros de tudo que aconteceu nesse DNS. Então, é muito comum vocês abrirem aqui esse painel de logs e ter uma série de logs aqui. Mais para frente a gente vai ver que vai aumentar esses logs, que são os registros que ficam quando a gente for trabalhando com esse DNS. Então, para que o nosso DNS funcione, nós vamos ter que configurar nossa zona direta,
e nossa zona inversa. Então, se eu abrir aqui, ó, zona direta, ó, clicar no sinalzinho de mais e clicar na pasta, ele não vai me mostrar nada além do botão aqui, além de uma mensagem aqui, falando para mim adicionar uma nova zona. Da mesma forma que se eu vier aqui na zona inversa, ele também vai me dar uma mensagem aqui pedindo que eu adicione uma nova zona. Então, ou seja, eu ainda não tenho nenhuma zona direta e nenhuma zona inversa, tá? Para que o servidor de DNS funcione, eu preciso ter pelo menos uma de cada. Se eu tiver vários DNS controlados pelo mesmo servidor, eu vou ter que ter uma zona direta para cada domínio e uma zona inversa para cada domínio. No nosso caso, vai ter só um domínio a princípio, então nós vamos ter uma zona direta e uma zona inversa. Então, eu vou começar pela zona direta. Botão direito, em cima da zona e nova zona. Ele te dá boas-vindas ao assistente, a gente avança. Ele me mostra aqui 3 tipos de zona. Zona primária, zona secundária e zona de stub. A zona primária é a zona principal, né? É a que contém as primeiras configurações que a gente faz. Então, sempre quando a gente configura o primeiro servidor de DNS, nós vamos estar utilizando zona primária, pois nós não temos ainda nenhuma zona. Quando a gente tiver o primeiro servidor de DNS funcionando, a gente vai poder configurar um segundo servidor de DNS. E qual vai ser a função desse segundo servidor? A função dele vai dar suporte caso o primeiro venha a falhar. Então, o que é isso? Eu vou colocar 2 computadores fazendo o mesmo serviço. 2 computadores fazendo o serviço de DNS. Se o primeiro queimar, por exemplo, ou se o primeiro computador for desligado, o segundo computador continua fazendo a função dele. Então, é muito comum a gente ter no servidor de DNS 2 computadores fazendo a mesma função. Isso a gente chama de alta disponibilidade. Ou seja, a gente faz com que o serviço esteja sempre disponível. Então, se o computador principal queimar, o segundo computador automaticamente vai estar assumindo o papel. Então, é muito comum. No nosso caso, como a gente tem só um por enquanto, a primeira zona que a gente vai criar é a zona primária mesmo. Quando a gente for fazer o segundo servidor, aí a zona vai ser secundária, porque ela é de um segundo servidor. Essas zonas, elas ficam o tempo inteiro se comunicando. De tantos em tantos minutos, elas se comunicam. Então, cada vez que houver alterações na zona, seja ela zona direta ou zona inversa, quando houver alterações, esses 2 servidores vão se comunicar e vão manter sempre o banco de dados atualizado. Então, o que eu acrescentar na zona primária, automaticamente será acrescentado na zona secundária. A zona de stub, ela é também uma zona do tipo secundária, mas ela não funciona automaticamente. Ela não faz atualizações automáticas. E mais para frente, a gente vai falar sobre ela. Então, o primeiro tipo de zona que a gente cria no primeiro servidor de DNS é sempre a zona primária. Então, nós estamos criando uma zona primária para a zona de pesquisa direta. Então, eu vou avançar. Aí ele vai perguntar o nome da zona. O nome da zona primária é o nome do domínio. Sempre. A zona direta, ela que é a zona responsável pelo nome, nela nós vamos colocar o nome do domínio. Qual que é o nome do nosso domínio? Nós definimos aqui no início, que seria técnico.local. Então, o nome da nossa zona, técnico.local. Avanço.
ele já me fala aqui que vai criar um arquivo com os dados dessa zona. Então, ele já sugere o nome, técnico.local.dns. Então, é o nome que ele sugere para o arquivo que vai guardar todas as configurações da minha zona direta. Se eu quiser usar outro nome, eu posso. Basta eu selecionar a opção de baixo e colocar o nome que eu quero que ele utilize. Não há necessidade. O ideal é a gente usar o nome mesmo que ele fornece, porque fica até mais fácil para a gente. Então, nós vamos deixar esse nome mesmo e vamos avançar. Depois ele vem para a janela de atualizações dinâmicas. Essas atualizações dinâmicas são atualizações que serão feitas no DNS. Essa primeira opção aqui, que está desabilitada, ela só vai aparecer se porventura tiver o Active Directory instalado, que é o serviço que vai controlar os usuários do domínio e as permissões desses usuários. No nosso caso, a gente ainda não tem o Active Directory configurado, então a opção vem desabilitada. Temos aqui a opção permitir atualizações dinâmicas seguras e não seguras. Essa opção aqui, ela é uma opção que vai permitir que o computador faça atualizações automaticamente. Mas ele já está falando que é não segura, ou seja, não tem segurança nesse tipo de transação aqui. Então, inicialmente, nós não vamos marcar essa opção. Ele até dá um alerta aqui, ó. Esta opção é uma vulnerabilidade de segurança significativa, pois podem ser aceitas autorizações de origens não confiáveis. Então, a princípio, nós vamos deixar não permitir atualizações dinâmicas, que é a opção que ele já sugeriu. Avanço. Ele já concluiu aqui, para mim, já deu um resultado, e a gente clica aqui no botãozinho concluir. Notem que já veio aqui, para dentro da zona, um pequeno arquivo aqui, técnico.local. Se eu abrir esse arquivo, olha que eu já tenho dois registros aqui. Um registro do tipo SOA, que nós já comentamos com ele ali, sobre ele no iniciozinho da aula. Vocês até ficaram aí de anotar, que é o início de autoridade. Observa que nesse SOA, ele tem um número aqui, que começa com o número 1. E a cada vez que a gente for fazendo configurações aqui no DNS, esse número vai mudar. Esse número aqui é um número que vai servir para o computador ver se a zona secundária, caso exista, está de acordo com a zona primária. Então, nas duas zonas, o número tem que ser o mesmo. Se na zona secundária tiver um número menor que o da zona primária, um número menor mesmo do que a zona primária, ele sabe que essa zona precisa ser atualizada. Então, vamos supor que aqui, eu fui fazendo atualizações, esse número aqui está lá no 10. E se minha zona secundária estiver no 9, o próprio servidor sabe que tem atualizações para fazer. Então, ele fica o tempo inteiro comparando esses números, para ele saber se tem atualizações por fazer ou não. Vocês vão observar que ele começa no 1 e que à medida que a gente for configurando, ele vai mudar para 2, 3, 4, 5 e vai crescendo, sempre crescendo. E ele também colocou aqui um registro do tipo NS, que é um registro do servidor de nomes. Então, se eu abrir o primeiro registro, observe que eu tenho aqui algumas configurações para ele, que depois nós vamos aprender mais sobre elas. E se eu abrir o segundo registro também, ele tem aqui algumas configurações para ele, que depois a gente vai estar trabalhando quando a gente fizer configurações mais avançadas.
Tendo a zona direta configurada, a gente pode passar para a zona inversa, que é uma zona que vai estar responsável pelo endereçamento IP. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento. Botão direito, nova zona, avanço. Ela é a primeira zona, né? Ou, afinal de contas, eu ainda não tenho nenhuma outra zona inversa. Então, ela vai ser também zona primária. Aí, como ele é referente ao IP, ele vai me perguntar se eu quero uma zona para IPv4 ou uma zona para IPv6. No nosso caso, seria uma zona para IPv4. Eu avanço. Ele já pede aqui para mim a identificação da rede. Ou seja, ele quer que eu coloque aqui o endereço da minha rede. Como a gente está usando uma rede classe C, ele já entendeu que o endereço da rede é os 3 primeiros octetos. Então, vocês vão observar ó, que aqui está branco, aqui está branco, aqui está branco. E aqui está cinza. Ou seja, o último octeto está desabilitado. Por quê? Porque ele não representa para mim a rede. Ele representa para mim o quê? O host. Então, qual que seria o endereço da minha rede? 192.168.110. Então, eu coloco aqui o endereço da minha rede. Observe que na hora que eu coloquei o IP, ele já criou aqui um nome da zona, ó, que é o IP de trás para frente. Então, observe que ele coloca aqui, ó, 110.168.192. Ele usa o IP de trás para frente. Isso aqui é muito importante vocês ficarem atentos a esse detalhe, principalmente quando a gente chegar em servidores Linux. Porque no servidor Windows, ele colocou isso aqui para nós automático já. No servidor Linux, nós vamos ter que colocar esse endereço manualmente. Então, a gente vai ter que sempre lembrar que a zona inversa, o IP é escrito de trás para frente. Certo? Então, olha só, 110.168.192. E ele sempre vai ter essa palavrinha aqui, ó, in-addr.arpa. Então, isso aqui é padrão em toda zona inversa. IP de trás para frente e o sufixo aqui, né, in-addr.arpa. Aí eu avanço. Olha que ele já mostrou aqui o nome que ele está criando para o arquivo, tá? Que é aquele mesmo nome lá, ó, o IP de trás para frente, né? E o in-addr.arpa. Eu avanço. Também não vou permitir atualizações dinâmicas. E vou avançar e vou concluir. Se eu abrir aqui a minha zona inversa, eu vou ver que eu tenho também aqui alguns registros, um registro do tipo SOA e um registro do tipo NS. Da mesma forma que eu tenho na minha zona direta. Tendo aqui as duas zonas, eu já tenho grande parte do meu DNS configurado. Eu falo grande parte porque depois nós vamos ter que adicionar os endereços das máquinas que compõem a minha rede. Então, aqui, por enquanto, ele conhece a autoridade, que é o meu domínio. Ele conhece o servidor de nomes, que é o computador responsável por fazer a resolução de nomes. Mas ele ainda não conhece os hosts que vão fazer parte da minha rede. Então, à medida que nós formos acrescentando novos hosts na rede, nós vamos acrescentando novos arquivos aqui, tanto dentro da zona de pesquisa direta, quanto dentro da zona de pesquisa inversa. Feito isso, a gente pode salvar as configurações do console, né? E está pronta a primeira parte da configuração do nosso servidor de DNS.